Fala galera, aqui é Carla Bernardo e eu criei esse canal para mostrar para você que 15 minutos de leitura bíblica diária e uma xícara de chá podem transformar a sua vida. Vem comigo? Livro de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. A visita dos magos. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nós vamos pausar aqui. Eu quero mostrar uma coisa. Eu sempre recomendo para vocês esse comentário bíblico do Matthew Henry, né? Então, já falei dele aqui no outro vídeo. Tudo que eu indicar aqui de material, Bíblia, livro, vai estar com link na descrição e no comentário, caso você queira comprar algum, tá? Então, eu já deixo o link lá de onde você encontra para compra. Aqui nesse comentário bíblico, na introdução, ele tem um mapa que eu achei bem legal. Vou mostrar aqui para vocês. É um mapa bem simplificado, mas que facilita muito a nossa compreensão. Quando você vai ler na Bíblia e fala de cidades povoadas, foi para cá, foi para lá, ou o mar não sei aonde, procure um mapa para você se localizar, para a gente ter uma noção. Como eu disse, a história bíblica é muito fora do nosso contexto, né, do mundo ocidental e tudo mais. Então, geografia também. Então, quando você lê lá e fala, foi para tal lugar, foi para não sei aonde, busque um mapa, joga aí no Google, tem um monte de mapas, enfim. Aqui nesse livro tem esse mapa que eu gostei bastante, ele é bem facilitado. Então, olha só, Jerusalém está aqui, certo? Belém está aqui embaixo. Eles foram para Belém para fazer o censo. José tinha que responder o censo. Então, aqui, ó, região da Judéia, esse que está maior. Então, Belém, Jerusalém. Daqui a gente vai ver para um pouco para frente, o rei Herodes manda matar os meninos de até 2 anos, porque ele fica com medo, né, de Jesus. E o que acontece? Deus aparece para José em sonho e manda ele fugir para o Egito. O Egito tá para fora do mapa, para cá, né, no norte da África. Então eles vão para o Egito, Jesus passa os primeiros anos de vida dele no Egito, e quando eles retornam, eles vão para Nazaré. Aqui, ó. Por que chamam Jesus de Nazareno e Galileu? Galileia é essa região aqui maior, que engloba várias cidades, vários povoados. E Nazaré pertence à Galileia. Aqui, ó, o Mar da Galileia, onde Jesus anda sobre as águas, onde vários milagres aqui acontecem, tá? Então, essa aqui é a situação geográfica. Vamos voltar para o texto. Versículo 2. Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eu tinha marcado aqui, até na outra Bíblia, deixa eu voltar um pouquinho no versículo 1, que aqui diz uns magos. O texto não traz quantos são os magos, tá? Ficou instituída essa representação de 3 magos, porque na verdade foram 3 presentes que eles trouxeram, mas a gente não sabe quantos eram. Eram mais de 1, então podia ser de 2 a 1 milhão, tá? Podiam ser mais, a gente não tem essa informação. Os presentes foram 3, tá certo? E o que dizem? Que esses magos, eles vinham do Oriente, eram povos muito avançados em astronomia e matemática. Então, astronomia não tem nada a ver com astrologia, tá? Astrologia é a leitura mística dos astros, né? Você vai pro horóscopo e a pessoa que acha que a posição dos planetas interfere na nossa vida, não é isso. O astrônomo é o que estuda a Via Láctea, né? Os planetas, as estrelas, tudo que tá no céu. Então, esses caras, eles tinham conhecimento de astronomia, eles eram cientistas, né? Na época não era esse termo, mas eles eram cientistas e eles tinham acesso a profecias que diziam sobre um rei salvador e que quando ele viesse teria uma certa estrela numa certa posição, que era um fenômeno raro, eles esperavam por esse fenômeno. Então esses caras, eles tinham conhecimento espiritual e científico.
Por isso, eles conseguem identificar que chegou o tempo de Jesus, porque eles esperavam por esse fenômeno astronômico e aconteceu, certo? Então, por isso, eles viram a estrela no Oriente. Eles esperavam por isso. E olha que coisa mais linda. Viemos a adorá-lo. Esses homens esperavam por esse dia. Eles sabiam do que se tratava. E eu já vi alguns estudos, né? Eu não vou lembrar agora exatamente não vou lembrar com detalhes, mas provavelmente, né, eles dizem que nem judeus eles eram, tá? Então, se eu estiver passando a informação correta, né, se for isso mesmo, os primeiros a reconhecer a messianidade de Jesus nem judeus eram. Versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Eu fui pesquisar o que era esse toda Jerusalém, né? Porque eu não entendi e eu não encontrei. Assim, não tem nenhum estudo falando sobre isso. Mas todo judeu que se preste, né, esperava por um Messias. Todos os judeus esperavam por um rei salvador. Na cabeça deles, seria um rei político, assim como o rei Davi, tá? Aí, nesse caso, o rei aqui era o Herodes. Então, por isso, com a notícia dos magos, eu entendo que toda Jerusalém ficou perturbada, porque era aquilo que todo mundo esperava, né? Causa o burburinho. Versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ou seja, eles chegam para o rei com essa notícia, a cidade toda fica em alvoroço, reúnem os mais importantes, né, os príncipes, os escribas, gente, eram os sábios. Eles não só anotavam as crônicas do rei, né, eles eram responsáveis por anotar tudo o que acontecia no reino, como também eles eram homens também pensantes, né, eram os homens mais inteligentes da época, serviam ao rei com isso, tá? Então se reuniu todo mundo, eles queriam saber onde é que está o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Olha que interessante, esses homens que provavelmente não eram judeus, eles estão dizendo para todos os sábios de Israel que ele estava em Belém porque existia uma profecia. Ou seja, vocês não conhecem a profecia? Vocês não sabem? Uma coisa que eu achei ruim nessa Bíblia, quem me acompanha nos outros vídeos sabe que lá eu estava usando outra Bíblia. Ela não tem as notas de rodapé. Lembra que eu sempre falo para vocês lerem as notas de rodapé? Então, naquela Bíblia, aqui, o que está escrito pelo profeta, já teria a letrinha aqui indicando onde que está isso aqui, que profeta que disse isso, né? Nessa Bíblia não tem. Então, eu achei uma certa dificuldade para estudar só com ela. Então, na verdade, eu estou usando as duas. Vou passar para vocês essa informação aqui. Esse texto aqui que ele está falando, dito pelo profeta, está em Miqueias 5:2. Ó, peguei aqui em outra Bíblia, Miqueias 5:2, só pra gente ler, tá vendo? Miqueias 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, essa cidadela aqui era para os descendentes de Judá. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Ou seja, todo mundo tinha a obrigação de conhecer isso aqui e o texto traz como governante. Por isso eles achavam que era um rei. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, esta profecia de Miqueias sobre Jesus. Os magos conheciam esta profecia. Então, a gente pensar que aqui reuniu todo mundo, né? Os príncipes, os escribas e blá, blá, blá. E eles perguntam para os magos, onde ele está? E aí eles respondem, Belém, do jeitinho que o profeta falou. Isso aqui é uma xalaublada, né? Na cara deles. Vocês não conhecem a profecia? É essa aqui. É isso que a gente está seguindo. Já passou por essa experiência de conversar com alguém que não professa a fé cristã, mas que às vezes a pessoa conhece a Bíblia mais do que você? Passar uma vergonhinha?
É isso aqui, ó. Passaram essa vergonhinha. Quem nunca, né? Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aqui eles estão citando aquele texto que a gente leu. Vocês veem como a tradução muda, né? A gente leu lá na NVI e aqui é na Almeida Corrigida. Mas ele está citando aquele texto lá que a gente leu, aquele versículo. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Herodes queria saber a idade da criança. Então chamou eles num canto, né, secretamente. Falou, quando que a estrela apareceu? Porque aí ele faz as contas para ter uma ideia da idade do Messias. Esse contexto aqui, de toda essa conversa, de tudo que eles falam, eu não tinha essa noção. Na minha cabeça, isso aqui era uma coisa de um dia. Eles chegavam, falavam e iam embora. Quando eu assisti a novela Jesus, na Record, aí eu tive a compreensão do que é isso aqui. Na verdade, esses magos, né, esse tempo aqui, essas viagens, elas eram muito longas. Então, quando as pessoas paravam em alguma cidade, elas ficavam um tempo, né? Então, na novela mostra eles hospedados no castelo, né, no palácio de Herodes. E se a gente pensar que algumas traduções dizem que eles eram reis, eles eram homens importantes nos seus países, faz todo sentido. Então, aqui, na verdade, a interpretação que eles dão lá na novela, que para mim fez todo sentido, eles ficaram hospedados no palácio por um tempo, tá? Então, até acontecer essa conversa, essa inquisição e não sei o que, todo mundo querendo saber, é um período, tá? Não é tudo num dia só. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse, então aí ele dispensou, falou, então podem ir. Ide e perguntai diligentemente pelo menino, ou seja, não desistam, encontrem essa criança. E quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e adore. Então, o que Herodes disse para eles? Que ele também queria ir e adorar, tá certo? A justificativa dele é essa. Então, por favor, não me deixa de fora, me conta onde está esse menino, porque eu quero ir lá adorar também. E tendo eles ouvido o rei, partiram, né? O rei dispensou, vamos embora. E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Eles sabiam que era Belém. Aí lá em Belém, a estrela os guiou. E lendo isso aqui, eu fico pensando, né? Eu estou fazendo um estudo bíblico no livro de Neemias. E Neemias, quando ele recebe a notícia, né, de como está Jerusalém, ele vai jejuar, orar, ele traça um plano, ele demora 4 meses para falar com o rei, até que o rei dá autorização para ele ir para Jerusalém, e aí ele já pede tudo que ele precisa. Ó, preciso de cartas, preciso de madeira, preciso disso, daquilo, para construir o muro, construir a minha casa. Ele já tem todo o plano na hora que ele se apresenta para o rei, que Deus prepara o momento para que ele tenha o favor do rei. E aqui a gente vê em relação a esses magos a mesma coisa. Existia um conhecimento espiritual, porém estes homens, eles é que foram os primeiros a ver Jesus, tiveram esse privilégio, porque eles estavam preparados intelectualmente. Então, não só eles criam, né? Existia uma força espiritual sobre eles, de crença, de fé, mas eles se prepararam, eles eram estudiosos, né? Eles estudaram para conhecer as profecias, eles linkaram as profecias com o estudo da astronomia e por isso eles foram as pessoas que chegaram lá. Eles tinham um direcionamento, tinha a estrela, mas se eles não soubessem da profecia, se eles não tivessem se preparado para conhecer os astros, eles não teriam chegado lá. A estrela estava no céu, certo? Se ela estava no céu, todo mundo conseguia ver. Todo mundo, qualquer pessoa que olhasse para o céu ia ver a estrela. E provavelmente muitas pessoas olharam e falaram, olha que estrela bonita. E não faziam ideia do que era. Assim também é hoje. Deus tem feito coisas, tem manifestado coisas que estão profetizadas aqui na Bíblia.
E quem não conhece, quem não estuda, quem não se dedica a isso, não compreende essas coisas. Vê e não entende. Não crentes e, infelizmente, crentes. A gente tem muito crente no engano. Por quê? Porque não conhece a palavra. Então, vê os sinais, vê a manifestação, vê aquilo que Deus está fazendo e não entende. Olha e fala, olha que estrela bonita no céu. A única coisa que a pessoa consegue compreender é que tem uma estrela bonita no céu. Esses homens estavam preparados para viver esse momento glorioso que é a chegada do Messias no planeta. Vocês têm noção do que é isso? O nascimento de Jesus é o início do cumprimento da promessa. A coisa mais importante na vida do crente é a Páscoa, né? É a cruz. Ali é o plano de salvação completo. Mas aqui, esse plano está começando a se desenrolar diante dos olhos das pessoas. E hoje a gente vê isso. Profecias bíblicas estão se descortinando diante de nós e tem muita gente que não está entendendo nada. Ou nem faz ideia, ou nem atribui nada a Deus, ou quando atribui, está atribuindo do jeito errado. Então, gente, vamos acordar e continuar fazendo o que vocês estão fazendo aqui, estudando a Bíblia. E não dependam só de mim, tá? Estude a Bíblia aí, se aprofunde nos estudos, mas estude a Bíblia, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e a gente tem visto todas as profecias se desenrolarem diante dos nossos olhos, que a gente seja como os magos aqui, que a gente tenha a sabedoria deles. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Gente, isso aqui era o que eles esperavam a vida inteira. Esperavam a vida inteira. Hoje a gente vê coisas se desenhando aí no cenário político, apontando para o anticristo. E eu tive uma surpresa. Quando eu entendi isso, que eu falei, meu Deus, isso aqui está preparando o caminho, o anticristo está chegando. Para a minha surpresa, porque eu sempre pensei nesse período com medo, né? A gente pensa na grande tribulação e tudo mais, eu sempre tive temor. Mas quando eu identifiquei esses sinais que a minha ficha caiu, eu fiquei tão feliz. Por quê? Porque eu entendi que Jesus está voltando. Os nossos olhos, eles não podem estar nas coisas da terra, eles têm que estar nas coisas do céu. Ah, é o anticristo. Tá, você vai ter como fugir? Não tem. A Bíblia já disse que esse cara vai existir, que ele vai vir e vai barbarizar. Já está escrito. Então, qual é a nossa postura diante disso? De alegria de saber que Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Esses homens esperaram por isso a vida inteira. E agora, finalmente, eles encontraram. 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Um bebezinho. Então, abrindo seus tesouros, ou seja, o melhor que eles tinham, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso, algumas traduções trazem olíbano, tá? E mirra. Esses presentes eram presentes que se dava aos reis, porque eram presentes muito caros. Até hoje, né? O olíbano até hoje é muito raro, caríssimo. A mirra também. Ouro nem se fala, cada dia mais caro. Então, esse presente aqui era um presente que se dava aos reis. Eu vou falar deles daqui a pouquinho. Vamos só terminar de ler. Vamos lá, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Deus aparece para eles em sonho e fala qual é o plano de Herodes. Porque até então, concorda que eles não tinham como saber? Herodes está aqui, eu quero ir lá adorar também. E provavelmente eles iam voltar lá para avisar Herodes de onde estava o bebê. Por isso Deus avisa. Deus é o Deus que nos guarda, né? Aquilo que Deus tem para cumprir, Ele vai guardar. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver o que eu falei da fuga para o Egito. Maria e José vão para o Egito. Então, falando nisso, antecipando um pouquinho o próximo vídeo, o assunto do próximo vídeo, eu também não tinha essa compreensão, também fui entender quando eu assisti a novela Jesus.
Então tem gente que pode criticar, né, novela bíblica. Ah, é porque nem tudo que tá na novela tá na Bíblia. Gente, novela é um romance. Você precisa esticar um assunto por 9, 10 meses. Então eles criam personagens, criam situações que não estão na Bíblia, mas que nos ajudam muito a compreender o contexto, né? Os dilemas dos personagens, os cenários, tudo isso nos ajuda a entender o contexto. Então, como que você vai assistir um seriado bíblico, uma série bíblica, com a Bíblia na mão? Você vai assistir lá a novela Jesus e você vai para os evangelhos, ler, entender o que está de fato na Bíblia, porque o que está de fato na Bíblia vai estar lá. E vai ter um pouco de romance, para você não sair também falando por aí que o que está lá, que é romance da história, como se tivesse de fato escrito na Bíblia. Aí, nessa novela, quando eles fogem para o Egito, deixa claro que isso aqui, esses 3 presentes, foram a provisão que sustentou eles no Egito. E faz todo sentido. Deus já estava preparando a provisão, porque sabia que eles iam ter que fugir e ficar alguns anos por lá. Eu nunca tinha entendido dessa forma, mas faz todo sentido. Isso aqui era uma pequena fortuna, tá? Imagina você chegar, imigrante, num outro país, de sopetão, porque não era o plano deles, eles tiveram que fugir, né? Então você vai praticamente com a roupa do corpo, e lá eles precisaram se instalar. Então esse presente aqui, ele já era a provisão para os primeiros anos da vida de Jesus. Aí só para concluir, voltando aqui para o comentário bíblico do Matthew Henry, ele faz uma reflexão muito interessante. Lembrando que estavam todos à espera de um rei, certo? De uma criança nobre. Então olha o que ele fala aqui. Podemos muito bem pensar que decepção foi para eles quando descobriram que uma cabana era seu palácio. Que cabana é modo de dizer, né? Não era cabana, mas era um lugar simples. E sua própria pobre mãe, a única atendente que ele teve. A mãe e o pai, né? No entanto, estes sábios não se achavam perplexos, mas, tendo encontrado o rei que procuravam, apresentaram-lhe seus presentes. O humilde buscador de Cristo não se escandalizará em encontrá-lo e a seus discípulos em cabanas obscuras após terem em vão os procurado em palácios e cidades populosas. Quem busca Cristo verdadeiramente não se importa de encontrá-lo em lugares simples, né? É isso que ele está dizendo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que sua alma está verdadeiramente buscando a Cristo, ela não vai se importar de encontrá-lo em lugares simples. Que no dia de hoje, você e eu aprendamos a lição da importância de estudar a palavra, de se preparar para ela, né, para o cumprimento das promessas, de estarmos prontos e de adorar a Cristo onde quer que Ele esteja. Que a gente tire da nossa mente essa ilusão dos palácios, né? Cristo se manifesta em todos os lugares, inclusive nos palácios, mas principalmente nos lugares improváveis. Esses homens, esses magos, eles podiam chegar lá, ver onde Jesus estava e falar, não é aqui não, acho que a gente errou. Mas não, eles entenderam o propósito de Deus e eles sabiam que o direcionamento da estrela estava correto. Que Jesus seja a estrela a te guiar todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe.